Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui estudo das cartas de Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou pedir para a irmã Helena fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os nossos trabalhos. Hoje o foco vai ser o capítulo 4. Irmã, pode orar para a gente, por favor? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã, Senhor, te louvamos pela noite que o Senhor nos deu, Pai, que nós descansamos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pelo trabalho dos homens ontem. Eu creio que o Senhor você esteve naquele lugar, Senhor, foi tudo maravilhoso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem honrado, Senhor, as nossas vidas, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Eu te peço agora, Pai, por cada pessoa, Jesus, que vai estar ouvindo essa palavra, ouvindo esse estudo, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, a mente para nós podermos entender, Senhor, tudo aquilo que nós tivemos que aprender nesse momento, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, abençoe a Rosi, o Edgar, que estão viajando, abençoa, Senhor, a Marcelina, que agora vai dar aula, abençoe cada um, ó Deus, e que nós estejamos prontos para ouvir, ó Deus, e praticar, Senhor, aquilo que nós estamos aprendendo, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que vão vir depois, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, irmã, pelas orações. Então, a gente vai dar sequência aqui. Aqui, olhando na nossa estante, então, a sexta carta é a de Filipenses, as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo são essas 13 aqui que a gente está vendo, que vem logo na sequência do livro de Atos na Bíblia, né? Depois das cartas de Paulo, vem outras cartas de outras pessoas também que a gente vai estudar mais para frente. Nós estamos aqui na sexta carta de Paulo. Então, sempre eu coloco também aqui esse mapinha, né? Para a gente ver onde é que Paulo estava. Lá em Roma, preso. Isso. Ele escreveu para os filipenses, que estão ali, ó, bem no comecinho da Europa ali, bem na entrada aqui da Europa, aqui, ó, que é a cidade de Filipos, que a gente já falou bastante sobre ela, né? E esse quadrinho também de todas as cartas de Paulo, quando foram escritas, em que momento, e onde ele estava quando ele escreveu essas cartas. E aqui tem aqui a cidade de Filipos, aqui em cima, conforme eu já tinha mostrado no outro mapinha. Falando um pouco da igreja, a gente sabe que ela foi fundada na segunda viagem missionária. Vai cair na prova, hein? Lembrem disso. Na segunda viagem missionária, quando Paulo estava nas suas viagens implantando as igrejas pela região, quando ele foi para a Europa, ele começou lá na cidade de Filipos, né? E foi na segunda viagem que ele plantou essa igreja. A gente também falou um pouquinho sobre essa igreja, né? O que aconteceu lá. E os personagens lá também que foram transformados, né? Convertidos, de raças diferentes, de poder aquisitivo diferente, pessoas foram alcançadas, foram transformadas, e a gente viu que a salvação é para todas as pessoas, né? A gente também teve um episódio lá da prisão de Paulo também lá, né? Foi quando ele foi preso lá, e a gente viu também a conversão do carcereiro, né? A gente viu tudo isso na segunda viagem de Paulo. E aí, falando um pouquinho também da igreja, uma igreja muito importante, né? Tanto de localização, quanto de transformação, porque era um lugar muito, muito cheio de feitiçaria, de crença a outros deuses,
muitos tipos de pessoas, né? Então era um lugar bastante difícil. E essa igreja, ela teve um crescimento, uma transformação ali, a região muito forte, né? Então a gente viu isso, né, lendo Atos, né? A gente viu essa transformação lá quando Paulo chegou. E era uma igreja também, uma igreja que ajudava muito os obreiros, ajudava Paulo, né? Então Paulo tem um carinho muito grande por essa igreja. E aí, quando a gente começou as leituras, a gente está estudando o capítulo 4, né? No capítulo 1, a gente viu que Paulo faz uma oração agradecendo pela igreja de Filipos, agradecendo pela transformação deles, pelo cuidado que eles estavam tendo de estar firmes na obra, né? E também, ainda no capítulo 1, ele também fala que a situação dele, apesar de ser ruim nesse momento que ele tá escrevendo essa carta, ele está preso, né? Está passando um momento ruim. Mesmo as situações ruins, essa situação ela contribuiu para o progresso do evangelho. Então a gente viu isso no capítulo 1. No capítulo 2, a gente viu Paulo dizendo para a gente sobre a gente ser servo, sobre a gente se humilhar, a gente ser humilde, né? Perante a obra, a gente ser obediente no chamado que Jesus tem para a gente. E ele fala sobre o amor entre as pessoas que devem ter, essa humildade, para que a unidade da igreja ela seja forte. Então, essa unidade, Paulo mostra no capítulo 2, a importância da unidade, a importância da obediência da palavra, a importância do amor ao próximo. E aí Paulo ele dá os exemplos, né, dessa servidão, de como que a gente deve agir. Ele deu o exemplo de Jesus, deu o exemplo dele mesmo e também dos dois que estavam com ele, o Timóteo e também o Epafrodito, né? Então a gente viu isso no capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo fala então do passado dele, do presente e do futuro. Foi interessante que a gente viu isso, né, no capítulo 3. No passado, ele conta aqui, né, no versículo 5 e 6, como que ele era, né? Ele era da tribo de Benjamim, ele era da linhagem de Israel, ele era um hebreu, ele era um fariseu, né? Ele era zeloso pela lei, ele era um perseguidor até dos cristãos, né? Então, ele era uma pessoa. Ele fala aqui do passado dele e como ele foi transformado depois de conhecer Jesus. Então, esse passado que ele tinha, que ele estava ensinando e explicando que os falsos mestres, aqueles judeus, fariseu ainda apegado a isso, tinham que morrer para esse passado e viver para o homem novo em Cristo, né? Então, Paulo, ele vem aqui explicar isso e ele fala que o passado dele foi dessa forma e que ele morreu para isso e que agora tem uma vida nova. E aí o presente, quando ele vem falar do presente, como que é a vida de Paulo, né? Lembra que ele se comparou a um atleta, ele usou essa linguagem de atleta para que a gente também entendesse, né, o que ele queria dizer. E lá naquela época essa linguagem era muito adequada, né, para entender como é que um atleta tem que se comportar quando ele tem uma missão, quando ele tem uma tarefa, quando ele tem uma corrida, né? Como é que a gente viu isso, como é que ele tem que se comportar para que ele consiga a vitória. Então, Paulo usou o próprio exemplo de como ele estava indo, como ele estava perseverando em Cristo, como que ele perseguia o alvo. Então, ele falou muito dele, do presente dele, de como que ele estava agindo para alcançar o que Jesus havia proposto como um propósito na vida dele. E também, no final aí do capítulo 3, ele fala também muito sobre o que nos aguarda, o que é essa vitória, né? Então, quando ele fala aqui, no versículo 20, que a nossa pátria
ela está nos céus. Então, o futuro nosso, ele não está limitado aqui na Terra, não é? Ele quer enfatizar que a nossa salvação, nosso prêmio, ele está na vida eterna, né? Então, ele fala que a nossa pátria está no céu e que a gente está aguardando a vinda de Jesus, né? E ele fala que esse nosso corpo terreno, um corpo de humilhação, ele vai ser transformado, vai ser igual ao corpo da sua glória, a glória de Jesus. Então, Paulo focou no capítulo 3 esses três momentos: passado dele, presente e o que nos espera no futuro. E esse futuro, né, essa glória, essa salvação, é que também nos dá essa alegria para passar esse presente cheio de problemas que a gente tem. Então, quando a gente fala que essa carta é a carta da alegria, porque Paulo deixa claro que a gente tem que se alegrar em Jesus, se alegrar na salvação, se alegrar na eternidade. E aí a gente, com base nessa alegria que vem de Jesus, a gente vai conseguir passar pelas tribulações, né? Então, isso foi muito importante para a gente ver nesses três capítulos. E agora, no capítulo 4, que a gente começou a leitura domingo passado, a gente começou a aprender aqui esse versículo 4, a gente vai ler aqui esses primeiros bloquinhos aqui, que vai do versículo 1 até o versículo 7. A gente tem aqui 6 ensinamentos de Paulo para a igreja. São ensinamentos muito importantes. Então, a gente vai comentar eles, a gente vai ver como é que Paulo vem ensinar a igreja. Eu digo que a igreja de Filipos era uma igreja que estava se desenvolvendo bem, mas ela também tinha problemas. Como todos nós temos problemas. E muitos dos problemas que a gente tem são problemas secundários e não da essência do evangelho. O que a gente não pode é deixar que esses problemas secundários nos afaste do principal ou enfraqueça a igreja, né? Esses cuidados a gente tem que ter. A gente não pode abrir brecha para o inimigo entrar, né? Então, a gente comenta muito que muitas pessoas saem da igreja e não é porque a doutrina está errada ou porque o alicerce está errado. Não, é por coisa que é secundária. É coisa secundária e às vezes a pessoa se esfria, a pessoa desiste, a pessoa enfraquece e sai do caminho. E a gente tomando alguns cuidados, entendendo os ensinamentos que a Bíblia nos traz, a gente se fortalece. E hoje aqui a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, vamos fazer aqui a leitura. Antes de fazer a leitura, como sempre eu faço, eu queria ver se os irmãos querem falar alguma coisa antes da gente começar. Quero falar. Pode falar. Não, é sobre isso mesmo que você falou aí. A gente tem que estar alicerçado e a gente tem que estar aprendendo, porque a escola bíblica, que eu sempre gostei de participar, é porque muitas vezes a gente tem dúvidas de algumas coisas. E na escola bíblica a gente aprende, que nem agora mesmo você está falando aí sobre as pessoas que se enfraquecem, saem da igreja e não voltam mais, o que isso daí muitas vezes nem a gente não está querendo sair da igreja, mas a gente sente uma fraqueza espiritual. E eu passei por esses dias, por esse processo, umas coisas passando por mim, mas eu jamais deixo de orar e de procurar na palavra, que nem estudar com vocês, porque muitas vezes a gente não entende muitas coisas do Velho Testamento, tem coisas que, mas aí conforme a gente vai estudando a palavra, a gente vai entendendo. E eu falo para vocês, se a gente não tiver alicerçado na palavra de Deus, não tivesse alicerçado no amor de Deus, se nós não tivermos firmes, com propósito na mente, e servir ao Senhor, a gente não aguenta. Eu falo por mim. Eu tenho um testemunho muito forte de vida que eu sei que foi Jesus que me libertou, então jamais eu posso pensar no dia de sair da presença do Senhor, entendeu?
E todas as vezes que eu passo por esse processo, que eu passei essa semana, esses dias aí por esse processo da minha mente, eu lembro das palavras que é falado, lembro das coisas que é dirigida a mim, e estudando agora, você falando no começo, Deus falou tremendamente comigo, sobre você falar que a pessoa sai da igreja, muitas vezes não é nem pela questão do, por uma coisinha, olha, por uma coisa do inimigo, vai, a pessoa sai, muitas vezes até se arrepende, mas não consegue voltar, porque não deixou firme no coração dela tudo aquilo que ela aprendeu, entendeu? Então, a gente passa mesmo por pensamentos, a gente tem lutas espirituais, não é eu que estou passando por um processo assim de idade, então eu tenho umas lutas internas, né? Mas ouvindo a palavra e ouvindo o que você falou agora de manhã, aleluia, Deus falou muito comigo, Marcelino, muito, muito, muito. Por isso que a gente tem que estar sempre atenta à voz do Senhor. E hoje, tremendamente, Deus falou comigo, tá bom? Amém. E esse capítulo que a gente vai ler agora, irmã, a gente traz situações claras que acontecem com a gente, que são situações de luta, situações difíceis, mas também vai trazer muita orientação para como é que a gente faz para melhorar isso. Então, Paulo ele vem falando aqui dos problemas e dos cuidados que a gente tem que tomar, e também ele vai dar aqui muitas dicas no final do capítulo, de qual é a cura para tudo isso, né? Do que a gente precisa fazer, né? Para que a gente se fortaleça mais e tome cuidado com esses pontos, né? São 6 ensinamentos aqui que a gente vai focar aqui. Então, eu vou ler aqui esse capítulo 4 aqui, esse primeiro bloco, primeiro e segundo bloquinho, que o primeiro é mais uma saudação, mas que é muito importante também, é um dos 6 ensinamentos que ele traz. Então, eu vou ler aqui e a gente vai fazer os comentários, tá bom? Então, vamos acompanhar aí, desde o 1 até o 7, tá bom? Vou fazer a leitura aqui. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, então, dos 6 pontos que Paulo traz aqui, das 6 exortações aqui, as 6 aprendizado que nós vamos ter, o primeiro a gente começou já a ver no domingo passado, é sobre quando ele fala assim, para manter firme, né, permanecer firme. Ele falou sobre que o povo lá os filipenses, era a alegria dele e a coroa, né? Essa alegria que a gente fala, a gente já chamou a atenção, é a alegria de ter levado o evangelho e ele está sendo bem desenvolvido. Então, é essa alegria que a gente focou, essa alegria no Senhor, essa alegria de que o trabalho que a gente está fazendo para evangelizar está dando certo, né? É como essa alegria de ontem que a gente fez um trabalho com o grupo dos homens e a gente viu lá muitas coisas acontecerem. É essa alegria que a gente sente, é essa alegria que Paulo fala, é a mesma. E essa coroa, né, que a gente também falou, né, a coroa tem 2 sentidos. O sentido de coroa de rei como símbolo, e que é diadema em grego, né? Não é esse termo que Paulo usa, é o outro termo, é Stéphanos. Stéphanos é aquela coroa de atleta, aquela coroa de louros, sabe? Que eles colocam para premiar os atletas lá que
que ganham, né, as competições. Então, é mais nesse sentido de premiação. Então, ele está falando que aquele povo de Filipenses, ele era a alegria dele, de estar vendo o desenvolvimento, e era a coroa dele, assim, do trabalho dele. Ele correu, a gente viu no capítulo anterior, né, como que ele vem se dedicando na obra, e aí, vendo o resultado de Filipos, aí essa coroa, essa premiação da corrida que ele teve, né? É nesse sentido que ele fala. Então, e ele pede que permanecei firmes. Então, a primeira orientação, o primeiro ensinamento de Paulo aqui é para a gente permanecer firme, né? E a gente comentou desses perigos que tem na igreja, que podem nos abalar, que a gente acabou de falar aqui, né? Tem os internos, os perigos internos é dentro da própria igreja, às vezes a gente pode ter alguns problemas que a gente vai ver aqui, que pode estar abalando essa firmeza nossa no evangelho, como pode ser externo. O externo vem também muito sorrateiramente, às vezes, pela sociedade ou por distorções da palavra, né, por visões erradas, por pessoas que são boas para ficar influenciando pessoas e levando para o mau caminho, né? São muitas vezes leis que são feitas que são contrárias ao cristianismo, que esses perigos que vêm de fora também, às vezes, abala a igreja. A gente já viu isso. Então, aqui nesse trecho, primeiro ensinamento é a gente permanecer firme. Então, permanecer firme no Senhor é a gente estar, conforme a irmã Helena disse, a gente tem que estar muito firme na palavra, nos ensinamentos corretos e sempre ficar preocupado em ver se aquilo que a gente está olhando, escutando, vem realmente da Bíblia, conforme a gente está se preparando e estudando para entender. E aí, um segundo ensinamento de Paulo já começa aqui no versículo 2. Quando ele fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sinti que permanecem concordemente no Senhor. Aqui, o que acontece? Paulo está falando sobre os desacordos. Então, muitas vezes acontece sim desacordos entre as pessoas, aqui no caso, dentro da própria igreja, né, a gente vê isso, as pessoas entrando em desacordo. Esse desacordo, ele é uma ameaça para a unidade de igreja? Sim, ele é uma ameaça. A gente viu que tem níveis, né, de desacordos. Então, normalmente, a maioria deles são secundários, são em coisas que não é o foco do evangelho. Muitas vezes, nós, pela nossa natureza, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de julgar as pessoas, e às vezes a gente sente mesmo. A gente tem irmãos que às vezes você prefere conversar mais com um do que com o outro, pela forma de pensar de cada um. A nossa natureza, ela é assim, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque esse exemplo que Paulo entra nos trazendo aqui para Evódia e Sintique, ele também vai falar aqui, ele vai falar, poxa, mas elas também são cooperadoras, elas são firmes, elas se esforçaram juntas comigo no Evangelho, né? O nome delas se encontra no livro da vida. E aí, o que a gente pode reparar, né? Que mesmo, sim, mesmo no mesmo sentido, assim, do lado do espiritual, né? O cristianismo. As pessoas estão na igreja, são crentes, aceitaram Jesus. Mesmo assim, se esforçando na obra, ainda pode ter desacordo? Pode. Então, esse é um exemplo bom que tem em qualquer lugar. É possível dentro da igreja as pessoas entrarem em desacordo? É possível. Porque a gente pode discordar, falar, não, eu acho melhor a gente agir dessa forma, eu acho melhor não, daquele outro jeito. E é natural também que a gente discorde, que a gente saiba ouvir as opiniões, né?
que a gente consiga entrar num acordo para pensar, como diz Paulo, concordemente. E aí, nesse ensinamento, o que Paulo vai trazer aqui para a gente também? Junto com essa mensagem de que está havendo ali uma discordância e que isso é uma ameaça à unidade, mas a unidade que eu falo é a unidade da igreja, a unidade em Cristo, é uma ameaça sim, porque às vezes uma coisa simples pode trazer uma complicação muito grande para a unidade da igreja, porque isso pode espalhar entre os irmãos. Esse desacordo, ele vai precisar de ajuda para que ele seja desfeito. Então, o que Paulo fala aqui? Ele está falando que tem um problema aí, está entre pessoas que são cristãs, que se esforçam no evangelho, eu conheço, pois trabalharam comigo, mas elas precisam de ajuda. Peço-vos que os auxilie. Então, o que a gente precisa entender aqui também? Muitas vezes, a gente tem que ajudar nessas questões, e não pôr mais fogo na lenha, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda, porque às vezes uma pessoa pensa de um jeito e a outra do outro, e isso pode ser ruim. E às vezes vem uma pessoa e consegue ajudar o entendimento, ajudar para amenizar o problema, ajudar para que as coisas se encaixem novamente no seu eixo, vem a resolver o problema. Então, Paulo, quando ele fala isso, para que vocês auxiliem para que elas consigam pensar concordemente, a gente precisa também aprender isso de Paulo, que a gente precisa ficar atento a esses desacordos que são normais, mas que a gente precisa ajudar, né? E não fazer as panelinhas, porque às vezes tem um desacordo, aí começa a fazer panelinha. Aí um vai lá e fala, é mesmo, né? Deixa ela lá, que ela não entende nada disso. Deixa ele não entende nada disso, é assim, sabe? Não, tá errado. A gente precisa entender os pontos de discordância e ver como que a gente pode ajudar. Irmão, é que assim, ó, é que nesse caso, se a gente fizer assim, tem esse outro problema também, e por causa disso. E aí a gente vai arrumar essas discordâncias, que é normal. Então, a gente viu aqui, e lá naquela época já tinha esse tipo de problema, e hoje também tem. A gente tem que entender que isso acontece, e a gente tem que entender que a gente precisa auxiliar essas pessoas para que elas pensem concordemente no Senhor. Então, qual que é o foco? Quando a gente vai ajudar essas pessoas, a gente tem que subir o nível, vamos dizer assim. Como diz a pastora Débora, a gente precisa olhar com os olhos espirituais. A gente precisa pensar no mais alto. Para a gente, quando a gente pensa, né? Se fosse Jesus, como ele faria, muitas vezes a gente começa a mudar o nosso pensamento. Então, quando a gente fala em pensar concordemente no Senhor, Paulo quer chamar a atenção para a gente que não é simplesmente resolver a questão ou ajudar na questão, mas que essa questão seja colocada sempre à vista do que é um ensinamento bíblico, do que é o ensinamento de Jesus. Porque ele é a rocha, ele é o alicerce, é baseado nele e nos ensinamentos dele que a gente vai conseguir, com essa sabedoria, resolver esse problema secundário. Então, o segundo ensinamento de Paulo aqui, nesse versículo, é sobre essa discordância, é que a gente precisa auxiliar e sempre deixar claro ou deixar como princípio básico o nosso ensinamento que vem de Jesus. Então, tudo tem que ser com base na palavra. Bom, e aí, esse é o segundo ensinamento de Paulo aqui nesse capítulo 4, que é sobre o desacordo entre as pessoas, que pode ser uma ameaça à unidade da igreja e como a gente tem que resolver. A gente precisa ajudar essas pessoas, mas sempre pensando em Jesus, pensando nos ensinamentos dele. O próximo ensinamento de Paulo aqui
vem no versículo 4. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu seguir? Tá, então vou seguir aqui. Versículo 4. Paulo fala assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece, né, a gente lendo a Bíblia às vezes passa batido. Mas quando a gente vem estudar e refletir na palavra e no ensinamento, e aproveitar esse nosso tempo que a gente tem em comunhão com Deus no estudo da palavra, a gente pensa, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. A importância disso, eu estou falando, ó, alegrai-vos, vou falar de novo, hein? Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Nós estamos falando que é a carta da alegria, né? Porque Paulo, quando ele fala dessa alegria, ele não está falando aqui, seria bom que a gente estivesse sempre alegre. Não, aqui é uma ordenança, é um aviso. Ó, alegrai-vos sempre. Não é só hoje, não. Sempre. Porque isso daqui vai ajudar a unidade. Isso daqui vai fortalecer o espírito. Isso daqui vai ajudar a igreja. Estarmos sempre alegres no Senhor. Então, essa alegria, volto a dizer, que é uma alegria que vem do que o Senhor nos faz, do que ele trouxe para a gente, do sentido da cruz de Cristo para a gente. Qual é o verdadeiro sentido? O que Jesus fez na nossa vida? Toda vez que a gente ficar pensando nisso, nessa alegria, é isso que vai nos fortalecer. Então, quando Paulo fala para a gente se alegrar no Senhor, e sempre, porque não é só de vez em quando, porque é isso que vai alimentar a nossa força. Essa alegria que vem do Senhor é que vai nos alimentar. Então ele fala, então alegrai-vos sempre. Não é só de vez em quando, é sempre. Pastor Vani? Marcelino, então, esse alegrai-vos quer dizer que é como assim, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa os problemas, as dificuldades, não importa a luta, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. E quando a gente tem essa alegria no Senhor, quando a gente tem o entendimento da palavra, quando a gente tem o conhecimento da palavra, você sabe que as coisas que acontecem aqui, elas são passageiras, são coisas do mundo, são coisas que vão acontecer. E é lógico que a gente fica chateado, é lógico que a gente fica triste, é lógico que às vezes a gente chora por causa de alguma coisa. Isso não tem problema, isso é nosso, é do ser humano. Mas você não pode perder a alegria do Senhor. Você não pode perder a alegria de estar na presença do Senhor. A tristeza e as dificuldades do dia a dia não pode tirar a sua alegria de estar na presença de Deus. Se tirar a tua alegria da presença de Deus, o que vai restar para você? Então, porque isso que ele fala, né? Alegrai-vos. Então, não importa o que você está passando, mas se alegre no Senhor. Não importa o que está acontecendo na sua vida, mas se alegre no Senhor. Que a sua alegria está no Senhor. A sua alegria está que você teve direito à vida eterna. A sua alegria está que você um dia vai estar lá nos céus com Jesus, com as pessoas, você vai rever muitas pessoas. Então, a sua alegria é essa. As coisas que acontecem aqui vão acontecer, vamos ter tristeza, vamos ter dor, vamos passar por luto, vamos passar por dificuldade financeira, vai passar por um monte de coisa. Só que isso também vai nos deixar triste, mas isso não pode tirar a minha alegria de estar na presença de Deus. Não pode tirar a minha alegria de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com os irmãos. É essa alegria que eu tenho que buscar. O resto, fala que o resto vos será acrescentado, as demais coisas. O que Deus achar que tem que dar para a gente, ele vai dar. O que não tiver que ser, não vai ser. Se tiver que passar por dor, vamos passar. É fácil? Não, é lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo estaria, né? Não é fácil. É complicado, é difícil. Às vezes é difícil a gente separar as coisas, né? Separar as coisas que estão acontecendo com a gente, com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Às vezes não é fácil, porque você carrega a tristeza no coração, né? Então não é fácil você separar as coisas. Como diz, né? Não é fácil, às vezes, você está num peso tão grande e às vezes, principalmente o pessoal da intercessão, às vezes chega lá na igreja, a pessoa fala, ai, ora por mim que eu estou passando por isso, por isso. Não é fácil. Mas aí você tem que ter na mente, não, a minha alegria está no Senhor. Então eu vou orar essa pessoa, porque a minha tristeza não importa.
O que importa é a alegria no Senhor, é o que eu consigo fazer pelas pessoas. Porque quando eu estou alegre no Senhor, eu faço pelas pessoas, às vezes até o que eu não consigo fazer por mim, que é fazer a pessoa se alegrar, a pessoa ficar bem. Amém, amém. E é isso mesmo. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Né? Assim, quando tem um louvor que fala isso, né? Que como, né, a gente se alegra em estar na presença de Deus, né? A gente precisa... alegria, né? Vem do Senhor, não tem jeito. Então, ela não pode ser circunstancial na nossa vida. Né? Ah, hoje eu estou bem ou amanhã não, então hoje eu vou para a igreja, amanhã não. Realmente, é isso que o pastor Vani falou, dessa nossa alegria de estar na presença de Deus, ela é contínua. Então, esse daqui é o terceiro, né, ensinamento de Paulo é sobre essa alegria, né? Alegrai-vos. O próximo ensinamento, ele vem aqui no versículo 5, né? Que é: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Esse versículo 5 que também é muito importante e ele está muito ligado com os desacordos, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, moderação aqui é um termo bastante amplo, bastante didático, sobre como que é o nosso comportamento diante das coisas que acontecem na igreja. Esse nosso comportamento, a nossa atitude diante dos problemas, diante dos comportamentos, das dificuldades que nós temos, ele é muito, muito importante. Então, e essa nossa moderação no nosso comportamento, que além de ser importante, a gente tem que falar, vamos conversar sobre ela, que ela seja conhecida dos homens, que ela seja um testemunho, que ela seja um testemunho positivo, porque ele ajuda a igreja numa série de coisas. Esse testemunho ajuda as pessoas, às vezes, a ter esperança em algumas coisas, porque ela vê que as pessoas são moderadas no trato com problemas. E essa moderação, ela é muito, muito importante. Deixa eu tirar esse símbolozinho daqui. Essa moderação. Essa moderação é um comportamento. O que vocês entendem por moderação? Comportamento moderado. O que vocês acham que é? Tem algumas coisas que acho aqui também. Pode falar. Quem quiser falar. O que é um comportamento moderado? É tomar cuidado, assim, com o que faz. Sim. A moderação é ter cuidado com o que vai fazer, é isso? Sim. É tomar cuidado. Não responder na hora do conflito, naquele momento. Também. Até 10. Sim, aquilo está ligado com ireis, mas não pequeis. É verdade. É comportamento, é sua ação diante do problema. Tem muita Também o Marcelino, com aquela frase que fala, é melhor ter paz do que ter razão, né? Boa. Porque às vezes a gente quer que a pessoa concorde com a gente. E às vezes a gente pode até estar certo, né? Mas a gente não tem aquela moderação de falar, não, eu não vou discutir, porque às vezes não vale a pena. Porque você não tem que obrigar a pessoa a concordar com você. Às vezes a pessoa está errada. Você tentou conversar, não deu certo? Amém, meu irmão. Amém. Fica com a sua opinião, tal, e a gente ora pela pessoa, para que Deus abra o entendimento dela. Porque é o que eu falei, é melhor ter paz do que razão, né? Melhor você ter paz e não arrumar uma confusão enorme do que ter razão. Então, a gente tem que ter essa moderação, né? De não ficar discutindo por coisas que não vale a pena discutir, né? Porque tem pessoas que jamais vão entrar no acordo com você. E tem pessoa que é cabeça dura, né? Ela acha que ela tá certa, que o jeito dela é o certo, e ela não vai mudar a cabeça dela, por mais que você fale. Então, a moderação passa por aí, de você
ter esse discernimento, né? De não discutir, de não perder tempo com discussão, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, eu queria ler um versículo aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí pode ler um versículo, que é isso que o pastor Vani está falando, que eu queria mostrar aqui. Quem está com a Bíblia aberta pode abrir aí, em 1 Coríntios, a gente já... 1 Coríntios, a gente já estudou isso. 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 7. 1 Coríntios, no capítulo 6, tem o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 6. O versículo 7. 7. Tá aqui. Lê para a Também. gente, por favor. É o, né? Só existir, né? Só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque quem não sofreis antes da injustiça, ele está perguntando, por que não sofreis antes o dano? Então, quando a gente estudou esse versículo lá em 1 Coríntios, Paulo está falando que já é uma derrota para a gente quando a gente tem esses problemas, essas demandas, essas briguinhas. Isso daí é um prejuízo para a igreja? E aí Paulo fala, por que não sofrei antes a injustiça? Por que não sofrei antes o dano? Que é isso, exatamente isso que o pastor Vani falou. Não é melhor você ter paz do que estar certo? Então, é bem isso. Ele fala, então, é melhor a gente, entre aspas, sair perdendo para que o nosso comportamento, para que a nossa moderação não vai esticar o problema, né? Então, o nosso comportamento, eu até também fiz mais algumas anotações sobre isso, moderação é o comportamento, né? A forma com que a gente se comporta. A moderação é um comportamento onde se aplica a justiça, a misericórdia e o amor. Então, quando você tem um comportamento que foca no que é justo, no que é misericordioso e no amor, você transcende, você vai além, você consegue, com esse comportamento de moderação, você consegue dar um jeito melhor ali, como disse o pastor, você consegue a paz, né? Às vezes não adianta você ficar dando murro na ponta de faca. E aí, quando coloquei mais algumas anotações que eu achei interessante aqui dentro dos meus estudos, que muitas vezes, você vai abrir mão de direitos seus para exercer uma misericórdia e resolver uma situação da melhor forma. Aí vem uma reflexão na nossa cabeça. A gente abre mão dos nossos direitos, às vezes, por misericórdia ou para resolver uma situação? Não precisa responder, mas é uma reflexão. Será que a gente tem um comportamento moderado, onde a gente abre mão de muitas coisas, muitos direitos? A gente vai abrir mão dos nossos direitos ou a gente vai endurecer? A gente vai ter misericórdia para resolver uma situação? Outra coisa, a gente é moderado com as pessoas que estão à nossa volta? Na igreja, na família, no trabalho, na sociedade? A gente é moderado ou a gente é intolerante? Como que a gente é? Isso não é para responder, mas é para a gente refletir. Esse comportamento moderado é um desafio bastante grande, mas ele é muito importante para a gente manter essa unidade. E mais, ele é tão importante, e ainda Paulo fala aqui, que seja esse comportamento conhecido dos homens, porque ele é um testemunho que ele vai ajudar na obra de Deus. Muitas vezes, você vê um comportamento assim, as pessoas falam assim, esse aí é crente, esse aí é cristão, esse daí é uma pessoa amorosa. É difícil a gente ser moderado, mas é importante. Às vezes, a gente é moderado na família é muito mais fácil, porque tem um amor envolvido, né? Mas, às vezes, na sociedade, não, porque a gente já tem alguns bloqueios, e é difícil a gente ser moderado. Às vezes, no trabalho também, a gente fica meio chateado com algumas coisas que acontecem no trabalho. E como que é o nosso comportamento mediante isso?
as pessoas vão olhar como que a gente faz o nosso comportamento. Então, essa moderação que a gente está falando é a moderação na hora que vem o problema e como você se coloca diante dele. Nós estamos falando de situações de conflito mesmo, tá? A gente está falando de coisas que vai entrar em desacordo e a gente vai tentar arrumar. Como é que a gente arruma? Ah, já subo lá. Ah, vou contar para o chefe? Ou vamos conversar aqui, sabe? Ah, eu vou já escrever um e-mail aqui, que a irmã Rosângela falou. Não responde na hora, que senão você vai escrever coisa que não deve, né? Como que é esse comportamento? Então, Paulo nos ensina a ser moderado. E que essa moderação, ela seja conhecida entre os homens. É um testemunho da nossa vida. E não é só na igreja, né? Paulo está falando aqui de problemas aqui que pode acontecer na igreja, mas o nosso comportamento, né, ele para todo lugar que a gente está falando, que a gente vai. Então, quando Paulo fala aqui que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, é de todos os homens. Ele não está falando só da igreja. Ele está falando que é onde você estiver. Então, a gente tem que ver se na nossa família nós estamos sendo moderados, se no nosso trabalho nós estamos sendo moderados, se na igreja nós estamos sendo moderados, e na rua, com os desconhecidos, no trânsito. O trânsito é meio difícil, eu sei. Mas como que ser moderado, né? Como que a gente vai se comportar diante de um conflito, diante de um desentendimento, diante de um problema? E digo, muitas vezes, esses problemas que nós estamos falando, esses desacordos, esses conflitos, eles são secundários perante os pilares cristãos. Eles são secundários, é coisa nossa, não é nem coisa espiritual, às vezes é coisa nossa mesmo. São coisas assim da nossa vida terrena, que pode atrapalhar a nossa vida espiritual, né? Bom, como só falta 5 minutos, eu vou até pedir para o pastor Vani fazer a oração para a gente poder encerrar. E a gente veio aqui até o quarto ensinamento de Paulo, ainda tem mais 2, muito importante. E o próximo é sobre ansiedade, hein, gente? Ó, não perca, no domingo que vem. Ansiedade é um dos mais difíceis, né? Mas ele também vem junto depois com algumas dicas para cura, tá? Pastor Vani, pode fazer o encerramento para a gente hoje? Bem, quando fala aí que a moderação tem que ser conhecida de todos, né? Todos os homens, tal, nada mais é do que o testemunho, né? É o testemunho que você tem que dar da sua vida, que você vive uma vida para Deus. Quando você tem um Deus como o foco da sua vida, você tem que ter uma vida moderada, você tem que se alegrar na presença do Senhor, e tudo isso tem que ser visto pelos outros. Não adianta você ser assim só lá na igreja, só contar com os irmãos, não. É durante todo o tempo. Todo mundo tem que ver isso em você. Todo mundo tem que ver. Você tem que dar esse testemunho em todos os lugares que você está. E eu só vou discordar de você numa coisa, Marcelino. Na família não é fácil, não. A gente tem os mesmos problemas, né? Muito difícil, muito difícil. Eu vou ser obrigado a discordar, porque não é fácil, não, viu? É tão difícil quanto, às vezes, mais, viu? É verdade, é verdade. Com a graça de Deus, a gente vai conseguindo, né? Resolver, acertar as coisas. É isso. Mas é isso aí. Então, vamos orar para a gente estar encerrando. E lembrando vocês, tem culto hoje às 18h30. Vamos lá, vou estar falando um pouco sobre isso também, tá? Legal. Que sobretudo, guarde o seu coração, né? Que, acima de tudo, temos que guardar o nosso coração. Tem muito a ver com o que eu falei ontem e o que você estava falando hoje aqui. Então, vamos orar. Amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos, por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado aí o Marcelino, o Edgar, que não está hoje, para trazer a palavra, o conhecimento, o esclarecimento para as nossas vidas. Pai amado, que possamos sempre estar colocando, ó Pai, nos nossos corações, na nossa mente, principalmente em prática nas nossas vidas. Que essa palavra possa realmente fazer com que nós mudemos de atitude, que possamos rever nossas atitudes, tudo que tem acontecido, que possamos ser pessoas melhores,
possamos dar testemunho de Ti, Senhor Deus, em todos os lugares que estivermos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço pelo culto da noite, que o Senhor venha abençoar, trazer as pessoas para continuar ouvindo a Tua palavra, ó Pai amado. Nos abençoe, nos dando um bom culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a noite, gente. Boa glória. Até a noite. Até amanhã. Deus abençoe a Deus todos. abençoa. Bom almoço. Bom Amém. Deus abençoe.